Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Quero falar um pouquinho nesta noite, irmãos, sobre o tema a tentação de Jesus, a vitória do reino de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Que Deus abençoe esta palavra lida. Pai, obrigado por esta palavra lida, Senhor. Obrigado pelo teu amor sobre nós. Obrigado porque a tua palavra nos enche de gozo e de prazer. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos guia com certeza de forma correta, justa e para a eternidade. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra enche o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra lida nesta noite, e que possamos falar algumas coisas, Senhor, do teu reino, porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto muito conhecido e muito fácil até de explicarmos rapidamente, se nós ficarmos apenas na periferia, ficarmos apenas na superfície do texto. Mas nós queremos dizer, irmãos, que a tentação de Jesus, ele tem um significado muito mais profundo do que muitas vezes se é demonstrado para nós. Por quê? Porque a tentação de Jesus, e nessa tentação, Satanás, ele tentava incutir na mente de Jesus algumas coisas que ele deveria fazer para conquistar as pessoas, para conquistar o mundo, sem precisar morrer na cruz do Calvário. E nem sempre nós vemos isso nesse texto. Só que na realidade, Satanás falava muito mais do que o texto explicitamente diz. Mas quando se começa a analisar um pouquinho a história, se começa a analisar um pouquinho os fatos da época, então a tentação de Jesus lá no deserto, ela toma uma forma muito mais grandiosa do que a gente imagina. Primeiro, que a tentação do deserto, ela abarca 3 instituições, e 3 instituições que ainda nos perseguem hoje. As 3 instituições que sempre, em toda a vida, em todo o tempo, sempre esteve presente na sociedade. A instituição econômica, a instituição religiosa e a instituição política.
A tentação de Jesus mostra esses três aspectos. Mostra Jesus sendo tentado economicamente, mostra Jesus sendo tentado religiosamente e mostra Jesus sendo tentado politicamente. E ainda mostra mais uma coisa: como Jesus deveria administrar a economia, como Jesus deveria administrar a religiosidade ou a religião, e como Jesus deveria administrar a política. E alguém até pergunta: Jesus falando de política? Jesus envolvido com política? Envolvido com economia? Não, Jesus, ele só fala de salvação. E é justamente isso, irmãos, porque na economia, na religião e na política, ou nas três áreas separadas, ou juntando as três, sempre se mostra uma possibilidade de redenção do homem, de salvação do homem. E é isso que a gente quer falar um pouquinho. Em primeiro lugar, a tentação econômica, que foi a tentação do pão. Quando a Bíblia diz aqui, nos versículos 2 a 4, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Imaginem, Jesus estava no deserto. Deserto onde se via muita areia e pedras. Não tinha pães. Não tinha mais nada do que isso. E aí uma pergunta que a gente faz: será que Satanás se daria ao prazer de tentar Jesus simplesmente por uma questão de ele comer pão? Quando ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Será que uma tentação dessa era a visão final de Satanás? Só porque Jesus teve fome, Satanás mandou que ele transformasse as pedras em pães? Será isso? Claro que há alguma verdade nisso. Jesus teve fome. A Bíblia diz, é um fato, Jesus teve fome. E ele teve fome, ele estava vestido de humanidade, ele era humano, ele precisava comer. Ninguém subsiste muito tempo sem comer. E Jesus estava na sua humanidade e ele precisava de fome, ele precisava comer. Mas, meus irmãos, só que Satanás estava vendo muito mais do que isso. Quando Satanás disse: Jesus, transforma essas pedras em pães, é provável que ele tenha tentado incutir até na mente de Jesus determinadas coisas, como: lembra-te do deserto, lembra-te do povo de Israel no deserto, quando saiu do Egito, e quando estava lá no deserto e Deus mandou maná, Deus mandou cordonizes, Deus alimentou aquele povo durante toda a vida do deserto. Olha, Jesus, será que tu não poderias transformar pedras em pães e dar para todos os pobres? E dar para todas as camadas que necessitam? E a gente vê isso aí quando nós começamos a olhar o contexto, quando nós começamos a olhar a história e como o povo vivia naquela época. E a gente sabe historicamente que o povo da Palestina era um povo muito pobre. Era um povo que vivia praticamente na miséria. E havia duas classes. Uma classe muito pequena, constituída de ricos, dono de todos os escravos, dono de todas as terras, dono de todos os bens, que manipulavam, que mandavam, que faziam tudo. E uma classe imensa de gente muito pobre, de gente faminta, de gente necessitada. Era uma divisão de classe muito cruel. Muito pior do que o Brasil. Muito pior do que o Brasil. Era terrível. O povo sofria terrivelmente. Sabe por quê?
aqueles que tinham o privilégio de ter trabalho, da sua renda pagava 80% de imposto aos romanos. O povo que trabalhava vivia com 20% da renda. Nós reclamamos, né? 15% ou 20%, né, do imposto de renda, né, que o governo cobra, é demais. E eu também acho que é demais. Mas imagine lá na Palestina, 80% de toda a produção, 80% de toda a riqueza era de imposto para os romanos. Então o povo... A gente vê por aqui, irmãos, que o povo era um povo carente das coisas mais necessárias. De pão, de comida, de alimento. Que é o problema de todas as épocas, de todas as nações, de todos os povos ainda hoje. Há países nesse mundo miseráveis. Há lugares onde a fome impera terrivelmente. A gente não precisa ir muito longe não. Se nós formos pelos sertões desse Brasil, especialmente os sertões nordestinos, a gente vê muita miséria, muita fome. Isso é uma realidade. E lá a Palestina era desse jeito. E nós sabemos que o pão, não é? O pão, ele simboliza o coração mesmo da vida material. Daí Jesus ensinou aquela oração: pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é algo necessário na vida de todos, não é? Mas irmãos, já imaginaram? Se eu fosse Jesus, talvez eu sucumbisse àquela tentação. Mas graças a Deus que Jesus não era Misael, Jesus era Jesus. Olha, imagina que coisa. Alimento gratuito. Sem dúvida. Se Jesus começasse a distribuir alimento para todo mundo, com certeza ele ganharia todas as massas. Ele ganharia todo o povo. Ele ganharia todo mundo. Não precisaria morrer numa cruz. Já pensou se de repente Jesus levanta a bandeira do pão? O governo do estado do Rio Grande do Norte levantou a bandeira do leite, né? Já pensou se Jesus levanta a bandeira do pão? Pão para todos os famintos. Pão para todas as classes necessitadas. Ele teria uma enxurrada de adeptos. As pessoas correriam para ele. E ele não precisaria morrer na cruz do Calvário. Ele poderia ter uma religião de alimento. É como se Satanás dissesse: olha, alimentas Jesus, tu tens poder, vamos, usa esse poder, Queria que Jesus usasse o poder irresponsavelmente. Tem muita gente no nosso meio hoje em dia usando o que ele pensa que é poder irresponsavelmente. Isso é verdade, irmãos. Mas, irmãos, a tentação acerca do pão envolvia muito mais do que um mero abuso de poder. Por quê? Porque reduziria Cristo a um mero rei do bem-estar. Eu vim aqui para dar comida. Já imaginou se de repente dissesse: aceita Cristo como Salvador e você vai se encher de bens? Infelizmente existe essa pregação. E ela é diabólica, ela não é de Deus. Porque Deus, o objetivo da mensagem do Senhor Jesus não era essa. Ele veio aqui para trazer um reino diferente desse reino, um reino de poder, um reino em que as pessoas precisariam entender. Era um reino totalmente diferente do reino da terra. E muitas vezes nós queremos fazer do reino de Deus um reino da terra. Muitas vezes nós queremos trazer as coisas de Deus e implantar no reino da terra. Ou melhor, hoje a gente está trazendo as coisas do reino da terra e tentando implantar dentro do reino de Deus. Há tantos costumes, há tantos usos, há tanta extravagância, há tanta coisa que nós queremos trazer para o reino de Deus. E o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não se compara a qualquer coisa que nós possamos fazer aqui na terra.
Porque o reino de Deus nasce aqui dentro do coração da gente. Meus irmãos, e a tentação dizia: diminui a pobreza deles sem ter que sofrer. Deixe que as autoridades religiosas prossigam em sua idolatria, não é? Não pregues o julgamento divino. Para que isso? Não precisa pregar essas coisas, não. Não precisa pregar essas coisas. Não precisa criticar as injustiças econômicas. Não precisa criticar o sistema do templo, ocupação romana. Nada disso, Jesus. Te livra desse negócio de ter que morrer. Meus irmãos, a tentação queria nos tornar apenas meros animais devoradores de pão. Essa é uma realidade. São sugestões como essas que muitas vezes têm reduzido os seres humanos a organismos destituídos de alma. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem muito além do que isso. A Bíblia nos mostra que certa vez Jesus distribuiu pão, não é? Tinha uma grande multidão que estava com ele ali, e se demorou, estava lá no deserto, e os discípulos chegavam para ele: mestre, o que é que a gente faz? Despede o povo, já é tarde, estão famintos. Jesus dizia para ele: dá-lhe vós mesmo de comer. E eles não sabiam como fazer, não é? E Jesus fez o milagre da distribuição do pão. Só que aconteceu esta vez, aconteceu outra vez, mas certa vez Jesus falou para eles: vocês só estão aqui por causa do pão. Vocês só estão me procurando por causa do pão que eu distribuí. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma mera distribuição de bens, uma mera distribuição de pães. De forma nenhuma. A identidade messiânica de Jesus como Salvador do mundo foi revelada em transformar, não foi revelada em transformar pedras em pães. Sem dúvida não foi assim. E sim, permitir que sua vida fosse partida por outros. Porque Ele era o pão que deveria ser partido e repartido por nós. E eu quero também dizer que quando os valores do reino de Deus, que são valores invertidos aos valores que normalmente nós damos valor, quando esses valores invertidos de Jesus tornam-se o nosso pão da vida, as instituições econômicas da sociedade perdem a sua capacidade de escravizar-nos. Quem é salvo não é escravo de ninguém. O salvo não é escravo. O salvo é filho do rei. Mas nós temos que pensar que filho do rei não é como se muitas vezes se mostra. Tem que ter farturas. E sabe o que acontece? Quando os ricos que aceitam o pão eterno, eles compartilham gratuitamente este pão. Aquilo que Jesus falou para os discípulos: dá-lhe vós mesmo de comer. Ele está dizendo que é aquelas pessoas convertidas. O reino de Deus ensina isso. Se eu tenho 3 e 2 dá para mim, por que não distribuir o outro? Por que não? O reino de Deus ensina isso. E hoje se maqueia essa mensagem na igreja. Se maqueia essa mensagem no evangelho de hoje em dia. Porque quando Cristo entra em mim, entra no meu coração, entra na minha vida, o meu desejo é compartilhar com os outros, é abençoar os outros. E eu tenho que abençoar não somente com palavras, não somente com oração, mas com bens. Meus irmãos, Jesus respondeu para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a preocupação com o pão do céu deve sobressair-se a preocupação do pão da terra. Vamos nos preocupar com o Senhor. Vamos deixar que Ele atue na nossa vida e Ele vai realmente preencher todas as nossas necessidades. Vai.
A outra tentação foi a tentação do templo, né? Que a gente chama assim de a piedade do templo. Os templos são piedosos. Os cultos são piedosos. A gente cria às vezes um clima de piedade. Isso sempre existiu. Olha que o texto diz, 5 e 6 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Interessante, né? Essa aqui é a instituição religião. Satanás levou Jesus até o pináculo do templo, a torre, vamos chamar de torre, lá em cima. Olha Jesus, olha para baixo, como é bonito. Jesus foi convidado, meus irmãos, naquele momento, a aceitar a religião institucionalizada. Ele foi levado a aceitar uma religião de praxe. Aquela religião que diz assim: faça desse jeito, faça daquele jeito e faça daquele jeito, cheio de rituais, cheio de coisas. Caminha por aqui, dobra à esquerda, depois dobra à direita e vai adiante, para ali adiante. Esse tipo de coisa. Por isso que a gente chama de a piedade do templo. Olha, irmãos, tem uma coisa para a gente falar sobre essa questão do templo. A religião de Israel. Quando nós começamos a analisar a religião de Israel, nós vemos que ela era formada de ritos vazios e meramente pro formas. Havia muitos ritos. Havia também peregrinações que se fazia todos os anos ao lugar santo, à terra santa, ao templo santo. E sabe? E dentro daquilo tudo ali, o maior orgulho do judeu, o maior orgulho do israelita era o templo. Para vocês terem uma ideia das dimensões do templo e do seu aparato, do que tinha lá, vejam só, o templo media 120 mil metros quadrados. O templo media 120 mil metros quadrados. 20 mil metros quadrados de piedade. Era piedade demais. Era piedade demais. O templo, irmãos, era o pináculo da vida religiosa. O templo era o coração do culto, do ritual, das crenças e também das emoções. O templo era a coisa mais bela, mais maravilhosa e mais desejada que eles tinham. O templo estava envolto em mistérios. Havia também tantas admirações. O templo para eles era o centro da sabedoria, o centro de todas as coisas boas e retas. O templo possuía um lugar que apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez e por ano, depois de se purificar. Era o que se chamava Santo dos Santos. E para eles o Santo dos Santos era literalmente a residência de Deus. Deus mora ali. Deus mora naquele lugarzinho. Deus mora naquele lugarzinho. Então o templo era adorado. Eles adoravam mais o templo do que a Deus. Essa é a realidade. Agora, pasmem. Havia cerca de 18 mil sacerdotes e levitas divididos em 24 grupos, que chamavam de turnos, trabalhando no templo. 18 mil pastores e diáconos e presbíteros. Está nesse rolo todinho. 18 mil. E outra coisa também, somente todas as noites, para fechar as portas do templo, eram requisitados 200 levitas. 200 levitas. Está vendo, senhores diáconos? 200 diáconos
para fechar o templo, para ver se tudo estava direitinho. Era isso, não é, irmãos? E o sumo sacerdote era o todo-poderoso do templo. Nada se fazia sem que o sumo sacerdote tomasse conhecimento e desse a ordem. E sabe quem administrava o templo? Uma elite de saduceus. Eles eram os dominadores do templo. Quer dizer, era só gente de posses, gente de grana, gente que tinha o poder econômico, tinha o poder da religião, e os outros, meros ritualistas escravizados por uma religião fria e pobre. Meus irmãos, a piedade e a paixão religiosa de Israel estavam arraigadas sobre o templo, sobre a Torá, que é o Pentateuco, e a Terra Santa. A piedade deles era isso aí. Agora, vejam só nessa tentação, Jesus. Veja agora a conclusão disso aí. Quando Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E os anjos, não é? Não deixarão que você caia. Imagina, se 18 mil pessoas trabalhando. Imagina a quantidade de pessoas que iam fazer rituais todos os dias e todas as horas. Era muita gente que estava no templo. Agora imagine se Jesus pulasse ali do pináculo do templo e os anjos aparassem. Seria uma descida gloriosa. Seria uma descida gloriosa. E Satanás queria que ele fizesse isso. Por que ele queria que fizesse isso? Porque ele sabia que ele seria derrotado se Jesus morresse lá na cruz do Calvário. Porque ele sabia que nós só teríamos direito à vida eterna se Jesus pagasse o preço pelo pecado. E ele não queria isso. Oh, Senhor, se tu descer, pula daqui abaixo. Mas as intenções dele eram essa. Ele descia e o povo, quando visse aquela coisa maravilhosa, né? Jesus descendo, os anjos segurando eles. Oh, que maravilha, é esse mesmo que nós queremos. E passariam tranquilamente a adorar aquele Jesus, mas não da forma que deveria ser. O ritual do templo continuaria do mesmo jeito que era. Provavelmente mudaria de sumo sacerdote, seria agora Jesus. Mas continuaria do mesmo jeito, com a mesma piedade, e com a mesma miséria, e com a mesma hipocrisia. Há tanta hipocrisia na religião, irmãos. Há tanta hipocrisia na religião. Eu fico tão preocupado muitas vezes, porque nós precisamos ser cristãos e não religiosos. Muitas vezes nós vivemos uma vida de religiosidade, uma hipocrisia terrível. Mas nós precisamos de Cristo na vida da gente. Quando Cristo está na vida da gente, irmãos, a nossa religião deixa de ser uma mera religião para ser a vida de Deus em nós. Sabe, Satanás, ele queria realmente que Jesus reunisse todas as tribos de Israel, trazer paz e domínio judeu sobre a terra. Era isso que eles queriam, e nada mais do que isso. Nada mais do que isso, irmãos. Mas veja bem, Jesus não aceitou aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus virou de cabeça para baixo uma mera religiosidade. Ele virou de cabeça para baixo a religião dos poderosos sobre os enfraquecidos. Ele criticou severamente as lideranças. Ele chamou de hipócrita os chefes do templo, os fariseus. Ele estava mostrando que o meu reino não é daqui. O meu reino não é do jeito que vocês querem. Eles aguardavam o Messias que viesse reconstituir Israel na cabeça. Aquela história de nós somos Israel, somos cabeça, não somos cauda, e muitas vezes é interpretado de forma errada. E os judeus queriam ser aquele cabeça. Mas que tipo de cabeça? Que dominaria o mundo todo, que venceria de novo os romanos e que seria... Esperava o Messias deles. Jesus disse assim: meu reino não é deste mundo. Por isso que mataram Jesus. Não entenderam nada, absolutamente nada. Olha, Jesus recusou abençoar a estrutura religiosa
que avaliava as pessoas através de obras pias. Jesus modificou a maquinaria da religião formal. E algo muito importante, o Espírito Santo mudou o Santo dos Santos do templo e colocou no coração de cada crente. Era isso que Jesus queria. Se ele atendesse os desejos de Satanás, nada disso tinha acontecido lá. O Santo dos Santos continuaria lá. Mas Jesus disse, não, de forma nenhuma. De forma que ele respondeu para Satanás enfaticamente. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente, irmãos, a terceira tentação, que a gente chama de a política das montanhas. Os versículos 8 a 10 diz, novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Meus irmãos, tem o lugar da tentação política, foi uma alta montanha. Quando a gente fala de política, né? A gente só fala de alta montanha. Todo político quer ficar lá em cima, máximo. Ele até agrada alguns para tentar chegar no topo, né? Infelizmente, muitos políticos evangélicos também têm adentrado por isso. Eu tenho um medo terrível disso aí. Mas é verdade, irmãos. Olha, Satanás, lá no alto do monte mais alto que tinha naquela região, mostrou os reinos da terra. Olha, se prostrados me adorares, eu te darei tudo isso. Mais uma vez ele está dizendo, olha Jesus, tu não precisa morrer na cruz. Já que tu negaste distribuir o pão para todo mundo e assumir o reino, já que tu negaste descer triunfalmente, né, nos braços dos anjos lá no templo e também assumir o reino, olha daqui, olha com uma visão melhor, mais ampla. Aqui você está vendo somente um ponto, mas está vendo tudo. Olha, todos esses reinos eu te darei. Tu não precisa ir para a cruz. Não precisas. Sabe que Satanás estava oferecendo a Jesus? Simplesmente a oportunidade dele se tornar o novo Alexandre o Grande. Simplesmente dando a oportunidade de tornar Jesus mais um conquistador. Por quê? Porque lá do cume da montanha, Jesus podia ver um poder político mundial. Ele não precisaria da cruz. Por quê? Porque o domínio estava oferecendo a ele. Quem vê e pensa que Satanás dominava, né? Quem vê e pensa que Satanás era dono de nada. Satanás nunca foi dono de nada. Satanás é um enganador, ele sempre foi enganador. Ele nunca foi dono de nada, irmãos. Agora veja bem, a gente vê também nessa tentação do monte um aspecto muito interessante, um aspecto histórico. Nos últimos 600 anos, até o momento que Jesus surgiu, a Palestina era dominada por vários povos. Vários povos. Primeiro vieram os persas, através de Nabucodonosor. Esse reino depois caiu. Aí vieram os gregos, com Alexandre o Grande. Depois desse reino também caiu. Depois vieram os sírios, com Antíoco Epifânio. Esse reino também caiu. Depois vieram os romanos. A época que Jesus estava era a época em que os romanos estavam dominando tudo aquilo ali. E os romanos foram mais cruéis e mais duros do que qualquer um daqueles povos. Muito duro mesmo. Por isso que a gente diz que a tentação da montanha foi uma tentação política. Quer dizer, Satanás estava simplesmente dizendo, olha Jesus, tu pode assumir isso aí. Da mesma forma que os outros assumiram, tu também assumes. Mas irmãos, se Jesus sucumbisse a essa tentação, seria decretada a vitória de Satanás. Seria. Mas agora, Jesus, ele despede Satanás e diz assim, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Concluindo nossa palavra desta noite.
as tentações de hoje são as mesmas do deserto. As tentações que cada um de nós passamos hoje ainda são aquelas mesmas tentações. O poder no lugar da humildade de ser servo. Ser maior no lugar de ser o menor. E Jesus veio pregar um reino totalmente diferente. Ele dizia assim: quem é o maior tem que ser o menor. Quem quer ver o reino de Deus, olhe para uma criança. É verdade. E sabe, no deserto individual das pessoas, onde as carências múltiplas existem, as tentações sociais de acomodação e rejeição ao reino de Deus continuam. Infelizmente, tanto na tentação econômica, no consumismo da impiedade. Nós vivemos um mundo de consumismo. Nós mesmos somos todos os dias manipulados também para consumir. O brasileiro deve mais do que ganha, porque consome. E com isso aí, nós ficamos aprisionados a um poder econômico, à economia, e não nos libertamos para ajudar os outros. Também na tentação religiosa, aquele que nos acomoda socialmente, sem testemunho, sem sacrifício. Hoje venha para a igreja que Jesus é maravilhoso e você vai se dar bem. Mas tem que mostrar as realidades disso aí. E na tentação política, de qual montanha eu tenho que reinar? De onde é que eu vou reinar? A nossa resposta a Satanás deve ser não. Enfaticamente não. Meus irmãos, para terminar, a vocação do servir a Deus deve fazer sucumbir a ambição do mandar.